2 Timóteo capítulo 2, a partir do verso 1, eu quero ler até o versículo 7, essa palavra. Hoje eu meditando dentro da Bíblia Sagrada, me deparei com esse texto, irmão Eli, e o Senhor colocou algo no meu coração. Eu fiz um estudo para nós, esse culto de ensino da quarta-feira, para nós meditarmos um pouquinho aqui. Por que você foi arregimentado? Por que Jesus te chamou? Eu quero te dar uma notícia. Você foi arregimentado para sofrer, mas tem um detalhe: depois do sofrimento por seguir a Cristo, tem uma grande vitória te esperando. Mas Jesus não te prometeu, não me prometeu, irmã Vanusa, um caminho, uma viagem tranquila, mas Ele prometeu sim um destino certo. Mas nesse caminho, o arregimentamento que Ele fez, o exército que Ele chamou, foi para sofrer, e nós vamos ver isso. Mas tem algumas coisas que tem aqui dentro, que servem muito para a minha vida e para a sua vida. Todos encontraram? 2 Timóteo capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim, talvez a minha versão vai estar um pouquinho diferente da sua, diz assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isto mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Até aqui a palavra do Senhor. Curva a sua cabeça, marca a sua Bíblia, que eu quero voltar em alguns versículos aqui do capítulo 1, do capítulo 2 também. Eu quero que você deixe marcado aí. Vamos orar? Senhor, a tua palavra foi lida, meu Deus, e a tua noiva está aqui. É promessa tua, não minha, Senhor, que o Senhor não despede, meu Deus, ninguém aqui, Senhor, sem antes o Senhor entregar aquilo que lhe apraz, porque é promessa do Senhor que a sua palavra não volta para ti vazia, Senhor. Pai, assim, Pai, como a chuva que desce, meu Deus, do céu, Pai, e rega a terra, Pai, e fecunda a semente e dá pão ao trabalhador, Senhor, assim é a tua palavra que não volta sem fazer aquilo que lhe apraz, que é germinar no coração dos teus filhos, meu Deus, e produzir fruto e dar alimento para a tua noiva. Pai, então é fiado nesta promessa bendita da tua própria palavra que eu te peço, abençoa os meus irmãos e me usa, Senhor, como instrumento nas tuas mãos. Me esconda, Senhor, atrás da cruz de Jesus Cristo, para que o Senhor cresça e eu diminua. É o que eu oro em nome de Jesus e dizemos amém. Pode se sentar. Aleluia. Irmãos, aqui essa segunda carta foi a última carta que Paulo escreveu. Você já deve ter estudado, já deve ter lido, já deve ter ouvido pregações. Paulo está na prisão, e daqui agora ele não sai mais para visitar amigos, não recebe visita de amigos, ele vai sair para ter a sua cabeça decapitada pela espada de Roma. A primeira prisão, um tempo antes, foi muito diferente. A primeira prisão, quando ele escreve a primeira carta, ele estava numa prisão domiciliar, André, então era tranquilo, era uma casa, ele estava preso numa prisão domiciliar. A gente acha que prisão domiciliar é de agora, mas não é, né? Fiança também não é de agora. Nós falamos desses dias lá em Atos, né? Que eles só foram soltos depois de pagar fiança. Então fiança já existe há muito tempo, prisão domiciliar já existe há muitos anos. E nessa época da primeira carta de Paulo, ele estava na sua casa, recebia amigos, recebia a visita dos obreiros, das igrejas, era tranquilo. Mas nessa segunda carta não. Nessa segunda prisão, e quando ele escreve a segunda carta já era diferente. Ele estava aprisionado e ele seria morto, ele sabia disso. O que aconteceu aqui, só para te contextualizar, por que Paulo está escrevendo a Timóteo? Porque havia um sentimento de desânimo muito grande. Daqui a pouquinho nós vamos ver isso dentro do texto. Mas Nero, que no ano de 54 depois de Cristo, a 68, ele começou uma grande perseguição
contra os cristãos. Sempre foram perseguidos, sempre o cristianismo foi perseguido. Havia uma história, um mito, que os cristãos eram canibais, porque aqueles que queriam condenar o cristianismo falavam: olha, esse povo aí que se diz cristão, seguidor de Jesus Cristo, eles se reúnem para beber o sangue das pessoas e comer a carne, eles são canibais. Por quê? Porque eles escutavam uma Rejane: olha, vamos ceiar, nós vamos comer o corpo e nós vamos beber o sangue. Mas para quem escutava essa conversa de fora e não entendia o que é o simbolismo do pão e do vinho, do suco, falava: olha, eles são canibais. Então já existia um estigma, existia um preconceito a respeito dos cristãos, que era isso que falavam-se deles. Então já existia uma perseguição. Mas o que acontece no ano 64 depois de Cristo? Você já deve ter visto, às vezes, filme, os adolescentes aí, a Lara, a Maria Luísa talvez, o Caio, já deve ter estudado sobre a história de Roma e Nero, aquele louco, né, que fez a maior perseguição até hoje, né, sobre os cristãos. Em 64 ele incendeia Roma, e ele então, quando ele incendeia Roma, ele queria, na verdade, uma questão de vaidade, ele não gostava de um bairro da cidade, irmão dele, e ele queria destruir. Falou: sabe o que eu vou fazer? Eu vou construir tudo de novo. Mas como é que eu faço, hein? Eu vou pôr fogo, eu acabo com isso aqui e construo uma nova cidade do jeito que eu quero. Era isso que ele planejou. Só que ele fez isso às escondidas, porque ninguém poderia saber que ele ia fazer um projeto arquitetônico, uma obra nova, Zé Marcos, dessa maneira. E aí, quando a coisa começa a apertar para o lado de Nero, ele se vira para os cristãos, ele acusa os cristãos, porque de uma forma que Deus interveio, vários bairros foram queimados. Mas onde chegou o fogo, no bairro que os cristãos residiam, o fogo simplesmente parou, André. Será por quê? Provavelmente porque aquele povo se dobrou em oração e o Senhor fez cessar o fogo e não queimou o bairro onde os cristãos moravam. Isso foi assim o ideal para Nero falar: olha, quem pôs fogo foi os cristãos. E aí ele levanta a maior perseguição contra a igreja do Senhor Jesus Cristo, contra os cristãos. É nessa ocasião que Paulo, como líder, visitando um homem, ele vai ser preso e vai ser encarcerado e vai ter uma sentença de morte contra ele. E ele então começa a escrever essa carta, e ele fala, inclusive, aqui no versículo 9 do capítulo 2, que nós não lemos, ele diz que ele está sofrendo algemas como malfeitor, e ele vai falar assim: ó, contudo a palavra de Deus não está algemada. Ele está falando para aqueles que estão de fora: olha, eu estou preso, eu estou sofrendo como se eu fosse malfeitor, e eu não sou. Mas tem um detalhe: mesmo que eu esteja preso, mesmo que eu esteja sendo acusado injustamente, mesmo que está se levantando um monte de informação falsa a meu respeito, tem um detalhe: a palavra de Deus não fica presa, e eu vou escrever, essa palavra vai romper os muros dessa cela, dessa cadeia, e vai fazer aquilo que Deus apraz. E ele pega uma pena, pega a tinta e começa a escrever essa palavra inspirada pelo Espírito Santo. Por quê? Porque ele estava na cadeia, sabendo que ia ser decapitado, sabendo que ele estava sendo oferecido como uma oblação, e vai falar mais para frente, como uma oferta voluntária ao Senhor, mas ele estava feliz em Marrejane, e ele escrevia para aquela igreja que estava do lado de fora, mas também sofrendo perseguição. E diante da perseguição, é algo interessante. A minha esposa falou da ansiedade, mas todas as situações da nossa vida que nos apertam, que nos espremem, que nos fazem sofrer, que nos traz dor, que nos traz ansiedade, elas têm um poder ou de produzir perseverança e nós crescermos na nossa fé, que é isso que Deus espera. Lá Tiago vai trabalhar esse conceito. Quando nós passamos por provações, a finalidade é que vocês sejam perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Mas ela pode também fazer um efeito contrário, fazer com que as pessoas desanimem das caminhadas cristãs, desanimem de seguir a Jesus Cristo. E isso estava acontecendo. Se você olhar comigo o versículo 1 do capítulo 2, ele começa com a expressão: tu, pois, filho meu, fortifica-te. Espera aí, ele está fazendo pois, essa palavrinha você usa para concluir.
Você não começa uma frase falando, não, pois então é assim, não. Você está concluindo algo. Por que ele está falando? Ele está falando porque algumas pessoas estavam desanimando. E isso ele traz aí no capítulo 1, do versículo 15 ao 18. Olha o que Paulo falou antes de falar para Timóteo se fortalecer na graça de Jesus. Olha o versículo 15 do capítulo 1. Estais cientes de que todos os da Ásia me abandonaram. Olha só, Zé Marcos. Paulo tinha plantado várias igrejas, tinham vários amigos, vários obreiros, vários irmãos, mas ele está falando que todos da Ásia me abandonaram. Ele vai dar nome a alguns. Dentre eles, cito. Então, dentre eles eu vou citar o nome: o Fígelo e o Hemógenes. Conceda o Senhor misericórdia à casa de Onísiforo. Quem que não abandonou Paulo? Porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Paulo está falando que todos aqueles obreiros, toda aquela igreja da Ásia abandonou ele, dentre outros dois que estavam com ele, que estavam com vergonha de ele estar preso, sabendo, André, que era uma prisão injusta, sabendo que Paulo era um homem de Deus, era um apóstolo do Senhor Jesus Cristo, mas virou as costas para ele. Mas esse aqui, Deus sempre tem os seus, né? Deus sempre tem os seus. Mas Onesíforo ficou firme com ele, e ainda diz mais: participou da não se envergonha das minhas algemas, antes tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. Ele buscou Paulo e perguntando: você está precisando de alguma coisa? É isso que Paulo está falando. Esse camarada foi lá e falou assim: Paulo, você está precisando, você está passando necessidade, você está precisando de algo, eu vim aqui para te ajudar. Eu não me envergonho de você estar preso, que eu sei quem você é, eu sei da sua identidade, eu sei das suas palavras, eu sei o que você prega, eu sei que você não quer nada para si, mas você quer tudo para o reino de Deus. Então eu sei que você está precisando de alguma coisa, e ele vai orar por ele. Versículo 18: o Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor, e tu sabes melhor do que eu quanto serviço me prestou ele em Éfeso. Ele já havia ajudado, já havia cooperado com a obra do Senhor em outra igreja em Éfeso, e agora ele está em Roma preso, e ele vai lá para ajudar Paulo. Mas existe esse clima de perseguição, existe esse clima de desânimo. Então ele escreve a Timóteo, inspirado pelo Espírito Santo, provavelmente porque Timóteo estava também sofrendo os efeitos de quando nós enfrentamos uma dificuldade, de quando as coisas apertam para o nosso lado, quando nós olhamos para um lado, cadê aquelas pessoas que estavam nos ajudando? Pararam pelo caminho. Quando nós olhamos para o outro, cadê os outros? Pararam também. Vanusa, cadê? Nós olhamos para frente, nós não estamos vendo ninguém. Olhamos para trás, cadê? Nós estamos ficando, parece que nós estamos ficando sozinhos. Provavelmente Timóteo sentiu esses efeitos, porque um pouco antes Paulo vai falar para ele lembrar do dom que havia sido liberado sobre a vida de Timóteo pela imposição de mãos. Timóteo era o líder da igreja, era alguém que estava à frente do povo, mas antes dele ser um líder, ele era o quê? Era uma ovelha do Senhor Jesus Cristo. Como todos nós aqui, independente se está no altar, independente da patente eclesiástica, porque para o Senhor não há acepção de pessoas, ele vê todos como suas ovelhas. E então Paulo está escrevendo e fala: olha, certamente você está passando por dificuldade, certamente você está passando por uma período de desânimo, mas eu vou te falar então: fortifica-se, meu filho, na graça que está em Cristo Jesus. A primeira coisa que Paulo trabalha aqui, se nós fôssemos dividir esses 7 versículos que nós lemos, primeira coisa, ele vai falar de algumas condições que são necessárias para nós seguirmos a Jesus, ou seja, sofrer pelo Evangelho, sofrer por Cristo. Isso é necessário, isso aí vai estar aí no versículo 1 e o versículo 2. Depois, ele vai falar da expressão verdadeira, do compromisso verdadeiro que nós temos com o Senhor, com o Evangelho, né? Esse compromisso de sofrer, como que tem que ser, e ele vai dar algumas figuras aqui. Ele vai falar como que um soldado é chamado e como que ele vê a vida a partir do momento que ele tem uma missão, e ele não se embaraça com as coisas. Depois ele vai falar de algumas motivações. Ele usa 3 figuras também, do soldado, ele usa o atleta e usa a metáfora
de um lavrador. Daqui a pouquinho nós vamos ver isso. Mas isso é o que Paulo constrói para dar uma mensagem de Deus para aquele homem que estava dirigindo a igreja e para aquela igreja que estava desanimando. E às vezes muitos crentes já tinham ficado para trás. Então ele começa, e a primeira coisa que ele fala, olha, você precisa ser diferente desses que abandonaram. Abandonaram quem? Abandonaram Paulo, mas só abandonaram Paulo porque abandonaram a cruz de Jesus Cristo primeiro, irmã famosa. Porque se eles estivessem ligados em Jesus Cristo, eles não abandonariam Paulo, que era um apóstolo de Jesus. É isso que ele está trabalhando. Ele conta para Timóteo quem havia o abandonado, e agora ele fala, mas você faz diferente. Não faça como esses. Você se fortaleça, se fortifica. E onde? Em Paulo. Você se fortifica em João? Você se fortifica em Mateus? Não. Você se fortifica na graça. Lembra quem te sustenta. Lembra quem é o seu Deus. Lembra quem te salvou. Lembra quem foi que te salvou através da pregação. Não é um irmão, não é outro, mas fortaleça na graça. Sabe o que Paulo está falando para Timóteo? Lembra que você só está aí, você só é salvo porque a graça de Jesus te alcançou. Ou seja, você não merece nada, Timóteo. Você não pense que você é merecedor de alguma coisa, não, mas se fortaleça na graça. Pensa na graça, pensa que é um favor imerecido, não é mérito próprio seu. Começa a refletir para você não desanimar, porque senão você vai querer fazer tudo na força do seu braço. Aqui vem o primeiro pensamento para nós, irmão Eli. Muitas vezes nós desanimamos, sabe por quê? Porque nós queremos fazer na força do nosso braço. Nós não nos fortalecemos e não confiamos na graça do Senhor Jesus Cristo, mas nós achamos que é nós que planejamos, nós estrategamos, nós desenhamos, nós vamos executar e tem que dar certo. E se esse não for o plano do Senhor? Nós estamos nos fortalecendo onde? Jesus falou lá em João capítulo 15, no versículo 15: sem mim nada podeis fazer. Era isso que Paulo estava falando para Timóteo. A primeira coisa, Timóteo, se você olhar para as estratégias, se você olhar para as pessoas que estão ficando para trás, se você olhar para as dificuldades e você montar na sua cabeça alguma coisa para te fortalecer, e isso der errado, você não vai caminhar. Mas se você se fortalecer na graça, como foi falado e cantado, quando a minha esposa começou a falar, veio exatamente aquele hino no meu coração: não tenha sobre ti nenhum cuidado qualquer que seja. E Jesus falando, somente meu todo o trabalho. E o teu trabalho qual é? É descansar em mim. É isso que nós precisamos entender. É isso que Paulo está falando para Timóteo falar para a igreja, e para ele fortalecer na graça que está em Cristo Jesus. E aqui vem uma lição interessante, porque a força que eu preciso para o ministério, presbítero Zé Márcio, se você precisa, e para qualquer um que tem cargo de liderança na igreja, ela não vem de nós mesmos, mas ela vem da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, vem do próprio Senhor. Nós somos dependentes sim da graça para a salvação, Edilson. É salvação porque Efésios vai falar: vocês não são salvos por obras, mas vocês são salvos por graça mediante a fé. Você depende da graça para a salvação, mas você também depende da graça, irmã Cláudia, para a caminhada do dia a dia, nas dificuldades. É a graça que nos sustenta. Por isso que Paulo falou: olha, antes de tudo, nessa dificuldade que vocês estão passando, porque eu sei que eu estou preso injustamente, a palavra de Deus não está presa, ela não está algemada, ela está ainda aí. Fortaleça na graça que há em Cristo Jesus. Então tem essa disposição. Não se apostata como os outros aqui, não abandone o caminho, não desista da caminhada, mas você fortaleça na graça que está em Cristo Jesus e que vem dele mesmo, porque sem Ele nada você pode fazer. Jesus vai falar isso. Paulo está repetindo:
Paulo está lembrando para Timóteo o começo da caminhada cristã dele, para ele voltar e redobrar ânimo e falar: não, Senhor, é no Senhor, a minha força vem de Ti, é o Senhor que me orienta, é o Senhor que me dá a resposta, não vou temer quando eu tiver que tomar decisão, como foi cantado aqui, mas eu vou entregar ao Senhor, vou confiar no Senhor de todo o meu coração. Era isso que Paulo estava falando, o primeiro conselho, para aquele homem que dá um conselho para nós também aqui hoje. Mas ele continua, depois dele falar das condições necessárias para nós seguirmos a Cristo e sofrer pelo Evangelho, sofrer por Cristo, ele está falando isso. Olha, a primeira condição é você fortalecer, se fortificar na graça que há em Cristo Jesus. Mas a partir daí, no versículo 2, no versículo 3, ele começa então a falar: se você se comprometeu a sofrer, porque você está fortalecendo na graça que é em Cristo, agora é o seguinte, você tem que fazer um compromisso. E é isso que ele vai falar. A partir do versículo 2 e 3, é um compromisso agora, Timóteo. É um compromisso agora, crente, é um compromisso, igreja. E o que de minha parte ouviste? Olha só, você ouviu da minha boca, porque eu te ensinei o Evangelho, eu te preguei Cristo, mas você também ouviu de muitas testemunhas. Muitas pessoas deram testemunhas. Olha lá, o que minha parte ouvisse através de muitas testemunhas, isto mesmo transmite a homens fiéis, também idôneos para instruir as outros. Ou seja, primeira coisa que Paulo está falando: não desanime contra os outros, como os outros animaram. Permaneça firme, fortifica-se na graça. Mas tem um detalhe: por que você vai fortificar na graça? Com um motivo: você vai ser salvo, mas você vai transmitir a outras pessoas o Evangelho. Como? Através da sua vida, através da sua obra, através do seu testemunho e através da sua boca, quando for possível. Teve um grande evangelista que dizia: olha, pregue a palavra sempre, e quando possível, use palavras. Prega o Evangelho, prega a mensagem da cruz sempre, e se for possível, use palavras. Sabe o que ele está falando? Sabe o que Paulo está falando? Sabe o que a Bíblia fala para mim e para você? Que as nossas obras, as pessoas olhando a sua conduta de vida, o seu modo de viver, a sua forma de tratar as pessoas, a sua forma de tratar os negócios, a sua forma de dar testemunho daquele que te arregimentou para o exército dele, vai pregar o Evangelho, porque Jesus falou no Sermão da Montanha: para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus que está nos céus. Paulo está falando para Timóteo e dizendo o seguinte, falando: olha, você, Timóteo, e eu, nós não somos donos da mensagem, mas nós somos mordomos desta mensagem do Evangelho, e nós devemos transmitir a outros fiéis. Lembre-se disso, Paulo, porque se você lembrar da sua responsabilidade com a próxima geração, Timóteo, e todo crente em Cristo Jesus, você pensa diferente, porque na verdade todo crente, todo cristão devia olhar a si mesmo como alguém que é um elo entre uma geração e a próxima geração. É isso que nós somos, meu irmão. Seja o mais novo aqui dentro, que tem entendimento. É assim que você é, Lara, porque a próxima geração talvez é você que vai estar responsável para transmitir. Por isso que Paulo está falando para transmitir a homens fiéis, para ser o portador dessa mensagem, para passar para a próxima geração, e cada um que crê no Senhor Jesus tem essa tarefa. Por isso que Jesus falou: ide por todo mundo e pregai a toda criatura, ou seja, é transmitir, é responsabilidade nossa. Mas Paulo está falando com a igreja perseguida, e ele continua, olha só, ele diz aqui ainda, que nessa participação do sofrimento pelo Evangelho, é como se fosse um soldado arregimentado, ainda dentro dessa expressão verdadeira do compromisso com o Evangelho. Olha o que ele fala no versículo 3, participa agora dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Por quê? Sabe por quê? Porque a maioria da Ásia não quiser participar do sofrimento de Paulo. Participou sim, irmão Zé Rezende, quando estava tudo na bonança, quando estava tudo bem, quando estava tudo vindo de vento em polpa. Aí, opa, tem sabe aquele negócio, tem um monte de amigos, irmãos, tem um monte de gente prontinho para ajudar.
prontinho para abraçar Paulo, prontinho para ficar perto, porque está tudo indo bem. Mas a hora que ele foi preso injustamente, todos o abandonaram. E ele está falando: Timóteo, fortalece na graça. Timóteo, transmite aquilo que você aprendeu, que está no seu coração e Jesus está colocando. Transmite para uns fiéis, porque não pode parar em você. Você tem que preparar outros para poder passar para outros, e esses outros para outros. E tem um detalhe: participa de mim, participa comigo, não abandone por nada, participe dos sofrimentos que eu estou passando por amar a Cristo, por pregar a verdade, por me manter fiel, por não ceder. Participa comigo, Timóteo. Depois ele vai falar então, a primeira coisa, condição necessária para você dar conta de sofrer: graça, você precisa dela. Depois, expressão verdadeira do compromisso, que é transmitir a homens fiéis e participar como um soldado que não olha para trás, e que é aquela velha frase: missão dada é missão cumprida. É um soldado, eu estou focado no que ele me pediu. E depois ele então, quais as motivações para quem se compromete a sofrer pelo Evangelho? Aí ele usa três figuras, três metáforas. Versículo 4, primeira coisa que ele faz: nenhum soldado em serviço se envolve em negócio dessa vida, porque seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Ou seja, Jesus te chamou, Timóteo, Jesus te chamou, igreja, você foi salvo, você está fortalecido nessa graça, você tem consciência que é um favor imerecido, que nós não merecíamos o que Ele está nos dando, o que Ele está nos chamando. Então veste essa camisa, haja como um soldado, não recue, não se isole diante das dificuldades, não se deprima diante das lutas, não se enfraqueça diante daquilo que tem tentado te parar. Não, você é um soldado, e um soldado não se deixa essas coisas da vida aqui tirar o seu foco. Irmãos, e aqui tem uma coisa interessante, porque nem tudo que tira o foco, aliás, a maioria das coisas que tira o foco não são coisas ruins, não. Eu tenho um grande amigo, e amo muito a vida dele, e oro por ele, falo com ele, e puxo a orelha dele. Era um homem que trabalhava na obra missionária, um homem que trabalhava, já foi líder de jovens, que tem uma excelente palavra, tem um chamado muito grande na vida dele, e ele sabe disso. Só que tem um problema: é um soldado, Zé Wilker, que o Senhor arregimentou. Só que tem um problema: ele abriu uma empresa e ele está ganhando muito dinheiro, mas é muito dinheiro. E o que aconteceu? O dinheiro fez com que, olha, culto de oração não posso ir mais, que se eu trabalhar segunda até mais um pouquinho, eu consigo pagar as parcelas desse carro que eu comprei, do apartamento, daquele outro terreno, daquele rancho que eu comprei, da lancha. Está mais ou menos assim. Ah não, mas aí eu comprei mais a lancha, então agora eu tenho que trabalhar quarta também, até mais tarde. Ah, mas eu comprei agora um iate, é mais caro um pouquinho, então agora eu tenho que matar a escola dominical para trabalhar domingo, pelo menos de manhã. À noite eu vou no culto, só que chega à noite ele está tão cansado que nem no culto vai mais. Sabe o que está acontecendo? Jesus arregimentou ele, mas ele se embaraçou com os negócios da vida. Mas os negócios da vida pode ser algo também que nos atrai, nos seduz e que nos torna escravos. Pode ser um seriado da TV, pode ser novela, pode ser droga, pode ser um tanto de outras coisas que pode embaraçar o soldado, e o soldado perde o foco da missão. É isso que Paulo está falando: olha, presta atenção que você é um soldado, e quem te alistou, quem te arregimentou foi Cristo. Então vá com fidelidade e não se embarace com as coisas dessa vida. E aí ele usa uma segunda metáfora, uma segunda ilustração: um atleta. Olha o versículo 5: igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O que ele está falando? Falou: a primeira coisa, Timóteo, luta como soldado, não desanime, não tenha medo. Foi Cristo que te arregimentou, Ele é seu general. Mas tem um detalhe: você também é como um atleta. E tem uma coisa: se o atleta quebrar as regras, André, ele não é coroado, ele não ganha o prêmio. É só você pensar numa corrida que sai todo mundo correndo, uma maratona de 40 quilômetros, Alisson. E aí você lá no meio, você quer saber, eu vou pegar uma bicicleta e vou correr por fora. Pega a bicicleta e você não correu segundo as normas, não correu segundo
as regras. Então Paulo está falando, olha, o atleta não é coroado se não lutar ou se não competir segundo as normas. Então existem normas para você guardar no seu coração, para você seguir no seu caminhar, para você guardar e aplicar em todas as decisões que você tiver que tomar na sua vida. Lute, ande segundo as regras de quem te alistou. Jesus diz: vós sois meus amigos se fizer o que eu vos mando. Então guarda. Timóteo, fortaleça na graça. Timóteo, lembra do que você ouviu, que você aprendeu, e passa para outros, que senão vai parar em você. Timóteo, participa dos sofrimentos. Não envergonha não, porque você vai sofrer, mas é por amor a Jesus Cristo. Lembra disso, Timóteo. Tem mais, soldado, você não embaraça das coisas dessa vida, você tem uma missão, e o atleta tem norma para você seguir. E aí ele está falando então a terceira ilustração que ele usa agora, o lavrador, versículo 6. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. O que Paulo está falando aqui? Timóteo, é o seguinte: está complicado, tem perseguição, está difícil, muita coisa, tá. Olha, fortifica na graça, luta, combate, seja fiel às normas. Tem um detalhe: você vai plantar, você vai trabalhar muito, você na caminhada cristã vai fazer muito, que é difícil, tem hora, mas tem um detalhe: você vai desfrutar, porque aquele que planta, o lavrador que planta, ele é o primeiro a comer os frutos. Ele está falando, tem recompensa, e essa recompensa, Timóteo, vem de cima, e é isso que ele vai trabalhar. Porque até aqui ele está alertando Timóteo, dando uma exortação para ele não desanimar, porque antes dele falar isso para Timóteo, tinha alguns que desanimaram. Depois, se você ler do 8 para frente, ele vai falar das recompensas, de lembrar do Cristo crucificado, vai lembrar o que Cristo vai fazer, e daqui a pouquinho nós chegamos lá. E ele então continua aqui, falando do lavrador, e no versículo 7 ele faz a conclusão dele. O 7 é a exortação final, e ele diz: pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Ele está fortalecendo o seu filho na fé, está falando para ele fortalecer aquela igreja, ser fortalecido para fortalecer o povo de Deus. E a partir daqui, Paulo vai começar a falar para Timóteo o que vai acontecer se ele fizer isso. E aí ele vai falar no versículo 8: lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos. Ou seja, ele padeceu também, ele sofreu também, ele foi chicoteado também, mas não é isso que eu quero que você lembre, porque vocês também vão ser perseguidos. Jesus falou: o discípulo não é maior do que o seu mestre. Se perseguiram a mim, vão perseguir vocês também. Está lá em João, daqui a pouco nós vamos ler. Mas ele está falando, lembra-se não do Cristo que estava humilhado, mas lembra do Cristo glorificado, lembra do Cristo ressuscitado, lembra que ele venceu todos os inimigos, o último inimigo foi a morte, e ele ressuscitou e venceu ele também. Lembra, Timóteo, olha o que ele fala: descendente de Davi segundo o meu evangelho. Está falando, olha, lembra que não é uma historinha, nós conhecíamos que vinha da linhagem de Davi. Ele falou para Timóteo, lembra o que já está aí na sua mente, lembra da promessa, lembra que tudo se cumpriu, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor, contudo a palavra de Deus não está algemada. Por essa razão, olha só, porque eu lembro de Cristo ressuscitado, e eu lembro da promessa que nós também vamos ressuscitar, e nós vamos ter um corpo glorificado, aquele que crê. Então por esta razão eu suporto tudo por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. E aí ele vai falar a motivação final para Timóteo: ser fiel, tentar fazer tudo aquilo que tiver alcance dele, como ele falou. Primeiro, fortalece na graça, transmite a homens fiéis para não parar em você, luta como um soldado sem embaraçar, você corra como um atleta seguindo as regras, e plante, porque você vai comer o que você plantou. E ele diz, por quê? Fiel é esta palavra, Timóteo. E ele vai repetir um texto
no Antigo Testamento: se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseveramos também com Ele, reinaremos. E se o negamos, Ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, é graça, Timóteo, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Oh, aleluia! Timóteo, não para, Timóteo. Não para, porque essas promessas são para você que continuar. Igreja, Jesus, lá em João, no capítulo 15, no versículo 20, dá para colocar aí, Maria Luísa? João, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 20. Paulo, veja bem, Paulo está escrevendo isso aqui mais ou menos no ano 67 depois de Cristo. Mas quando Jesus estava entre os homens, Jesus disse exatamente isso para os seus discípulos. E o que está lá? Lembra-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Sabe o que Jesus está falando? Perseguiram a mim, que sou maior, que eu sou mestre, que eu estou acima. Mas tem um detalhe: eles me perseguiram, eu persegui vocês. Mas tem um detalhe: guardaram a minha palavra, quem? Os meus discípulos. E agora vocês vão pregar, vocês vão transmitir a homens fiéis. Jesus falando para os discípulos dele, irmão Eli, o que Paulo falou para Timóteo e para aquela igreja: vão ouvir a palavra de vocês, vão ser perseguidos? Vão, mas preguem, porque eles vão ouvir vocês. Jesus ainda disse, João 16, versículo 33, ele disse ainda estando aqui, Paulo está repetindo e lembrando. Olha só Paulo falando de outra maneira bem prática para aquela igreja e para Timóteo: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passareis ou passais por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Em outras palavras, tende bom ânimo, eu morri e ressuscitei. Tem bom ânimo, vocês vão ressuscitar também, vocês vão ter um corpo glorificado também, e eu vou levar vocês para morar comigo. Paulo falando para Timóteo: não esmurecer na sua fé. Ainda o último texto, Jesus falou para os Mateus capítulo 10, versículo 16, Maria, Mateus 10, 16, Jesus falou para os discípulos que estavam ali, e essa palavra ecoa no tempo, desde as épocas de Jesus até hoje ali. Olha o que Jesus falou para mim e para você: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Sabe o que ele está falando? Eu não prometi para ninguém uma viagem tranquila. Vocês vão ter aflição, perseguiram a mim, vão perseguir vocês, mas tem um detalhe: tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, sejam fortes, sejam corajosos, não desanimem, sem mim nada podeis fazer. Fortaleça na graça que há em Cristo Jesus, e você vai vencer, você vai passar por tudo isso. Pastor, o que isso tem para ver comigo? Tudo. Eu não vou pedir para você levantar a mão, porque eu não quero que você faça isso, mas se eu perguntasse, levanta a mão quem não passa por aflição, quem não tem problema, quem não tem uma ansiedade para resolver, quem não tem algo que traz medo, quem não tem algo que traz pavor, quem não tem nada que tira o sono. Talvez se eu pedisse para levantar a mão quem não tem nada, talvez alguém até poderia arriscar, mas não faça isso não. Não quero que você faça, mas eu quero te dizer que o evangelho triunfalista que nós temos vivenciado nos últimos tempos não é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. O evangelho de triunfo aqui, que não tem dor, que não tem problema, que não tem necessidade, que não tem apertos, é mais, não é o evangelho da cruz de Jesus Cristo. O evangelho do Senhor Jesus é o contrário. Ele falou que nós teríamos aflição, ele falou que nós somos como ovelhas no meio dos lobos, ele falou que nós não estamos acima do mestre. O evangelho de Jesus é cristocêntrico, é Cristo no meio, não antropocêntrico, como nós temos visto hoje. Sabe o que acontece quando o evangelho tira Cristo do centro e põe o homem?
cria pessoas mimadas, não são soldados, não são arregimentados para sofrer, mas é como se fosse, você foi arregimentado para ser vitorioso em tudo que você colocar a mão, tudo que acontecer com você vai ser sua bênção. Mentira, porque o Senhor Jesus vai levar coisas difíceis para nós vivermos. Paulo passou por uma situação difícil, dizer que orou 3 vezes para o Senhor tirar aquele espinho, e a resposta do Senhor foi: não, Paulo. Mas tem um detalhe: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Sabe o que Deus falou para Paulo? Paulo, não preocupa não, tira os olhos da circunstância, olha para mim, descansa em mim, porque eu não vou tirar isso de você, mas eu vou te dar graça. Fortaleça, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Deus acrescentou graça, e Paulo marchou triunfante até ele dizer: estou sendo oferta líquida que vai se derreter para ser oferecida a meu Deus. Foi isso que aconteceu. Na sequência, isso aqui era em outono, porque Paulo, outono de 67, porque Paulo mais para frente, ele vai falar para Timóteo no capítulo 4, Paulo, Timóteo, não demora a vir não, traz a minha capa, traz também os pergaminhos, sabe por quê? Porque vai vir o inverno, e eu estou preso aqui, ainda está fresco, porque é outono, mas vai vir o inverno, eu estou com frio, vem, não demora a me ver não, porque senão não vai dar tempo. E sabe o que aconteceu? Não deu tempo, porque Nero mandou tirar Paulo da cadeia, levou ele para a estrada, saiu para o lado direito, colocou a cabeça dele sobre um toco, colocou um cesto, e a espada de Roma decepou a vida de Paulo. Ele sabia de tudo isso. Sabe o que ele fez? Eu estou preso, mas a palavra do Senhor não está presa. E nós, irmãos, nós estamos livres, num país livre, onde nós podemos gritar a todo pulmão que nós amamos o Senhor Jesus Cristo, e amamos a sua palavra, e amamos porque Ele morreu por nós. E às vezes nós ficamos preocupados com tanta coisa, irmãos. Sabe o que nos falta? Nos faltam esses conselhos: fortificar na graça que há em Cristo Jesus, transmitir a homens fiéis o que nós sabemos, não nos embaraçarmos com coisa dessa vida, André, lutarmos como soldados, seguindo o nosso general, corremos como atleta que quer ganhar a coroa, sem burlar as regras dele, e por fim, plantar aquilo que o Senhor nos mandou, para nós recebermos a nossa recompensa. Que você possa guardar essa palavra no seu coração, uma palavra de ânimo, para você lançar fora o desânimo. Volto a falar, as situações difíceis nos desanimam? Sim, mas tem uma forma de nós lidarmos com ela. Como? Fortalecendo-nos na graça que há em Cristo Jesus. Nós não merecíamos ser salvos, mas Ele nos salvou, Ele nos comprou com o seu precioso sangue. E ainda a palavra de Deus vai dizer: acaso aquele que deu o seu próprio filho para morrer por vocês, será que Ele não vai dar todas as outras coisas? O que está apertando seu coração? É a situação com o filho? É a situação no relacionamento? É questão financeira? É questão de saúde? É um ente querido seu que está doente? É um ente querido seu que está longe da presença do Senhor? O que atormenta o seu coração? Não pare, mas marche, fortalecendo na graça que há em Cristo Jesus. Deus te abençoe. Vamos colocar de pé, nós vamos orar.